Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. E atenção, vem de Bagé flagrantes e rachas que estão acontecendo dentro da cidade. É o primeiro destaque de hoje com ele, Guilherme Roquete, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. A gasolina tá R$8 lá em Bagé e mesmo assim tem muita gente com dinheiro no bolso para abastecer o carro, para disputar corrida no meio da rua, André. Tem racha na madrugada, tem racha durante a manhã e os moradores já estão bastante incomodados com essa situação que está acontecendo numa rua lá da cidade. E todos os detalhes a gente vai contar hoje aqui no SBT Rio Grande, André. Até já, obrigado Guilherme, 11h37. E tem novidade sobre o caso do médico que é investigado por erros médicos e assédios aqui na capital. Direto da redação, Glauco Paza, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, aumentou o número de vítimas que denunciaram abuso por parte desse médico. Agora já são 13 e nós temos novos depoimentos que, na verdade, relatam a velha forma de agir deste senhor de 68 anos, esse médico que foi preso em Porto Alegre, André. Em seguida, outras informações também. 11h38, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Olha essa imagem aí, olha só, olha aí o rapaz de moto. Coloca aí na tela. Vamos acompanhar junto com a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Em plena rodovia, o rapaz deitado numa moto. Pode uma coisa dessas? Hein? Pode isso, Glauco? Hein, Glauco Paza? Em seguida a gente vai trazer os detalhes da perseguição. E mesmo assim, continua deitado sobre a moto, colocando em risco a vida dele, de outras pessoas. Enfim, em seguida a gente vai trazer as informações, como terminou essa história, aonde aconteceu, o momento que ele foi abordado. E tem um detalhe nesse caso aí que a gente observa, é que além de tudo, menor de idade. Além de tudo, menor de idade. Portanto, na tela, na carona da viatura da Polícia Rodoviária Federal, este motociclista deitado na moto, numa rodovia federal, colocando em risco a vida de várias pessoas, pois foi flagrado e conseguiu ser interceptado pela Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, as informações. 11 horas e 39 minutos agora. Pode vir fome. Eu tenho o lanchinho da Biscoito Zezé. Sabe quando bate aquela fome entre as refeições? Na hora do intervalo, na rua ou quando você sai correndo de manhã. Nessas ocasiões, eu carrego sempre comigo os lanchinhos da Biscoito Zezé. São pacotes de 30 gramas, fáceis de carregar e na medida certa para dar aquele tapa na fome. Tem mignon, tem folhado doce, água e sal, rosquinha de chocolate, palito de chocolate e mini ditos, banana. Dá para escolher um para cada dia da semana e se deliciar. Ah, qual vai ser a de hoje? Pois é. A Biscoito Zezé está presente em diversos supermercados da região e nas redes sociais pela @biscoitos_zezé. A de hoje eu estou pensando qual vai ser. Acho que todos. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Muito bem, daqui a pouco então tem Biscoito Zezé. Olha só, gente, atenção, com criatividade e inovação, 2 gaúchos aqui de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, conquistaram uma legião de fãs em várias partes do mundo. E hoje são os mais vistos na internet. Sabe quantas visualizações? 4 bilhões de visualizações. Então vamos conhecer a Overdrive Duo. Agora, no Partiu Cultura. Oi, gente! Boa tarde para todo mundo. Mais um Partiu Cultura no ar. E hoje o nosso bate-papo é com uma dupla de Novo Hamburgo que está fazendo o maior sucesso, e não só aqui no Brasil, no mundo todo. Então, sejam bem-vindos, Evandro e Fábio. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, a gente agradece. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Para começar, eu quero saber como é que surgiu a ideia de investir mesmo no meio musical. Isso foi uma coisa natural? Na verdade, a ideia nasceu porque eu faço parte de uma família de músicos já desde sempre. Tem uma escola de música, a gente se conheceu dentro dessa escola de música e fazíamos muitos espetáculos ali, dentro da escola a gente decidiu fazer algo mais, porque sempre as pessoas diziam pra gente: nossa, vocês fazem algo diferente, se isso fosse pra internet a coisa ia funcionar muito bem. Aí nasceu a verdade. Eu fui um pouquinho mais tarde para esse meio musical, mas o Evandro é músico desde os 4 aninhos de idade, então ele já nasceu músico, pode-se dizer. A gente se conheceu dentro da escola, formamos a Overdrive Duo e, para nossa surpresa, quando a gente largou o primeiro vídeo no ar, em 24 horas ele pegou 200 mil acessos e depois, em 30 dias, tinha sido assistido já em mais de 45 países. Foi uma loucura, aí foi embora. Gente, isso que eu ia dizer pra vocês. Eu fiquei sabendo que são bilhões de visualizações, né, dos vídeos e não sei, mais de 70 países, é isso? É uma loucura, a internet espalha demais, né? Uma surpresa pra gente. Hoje a gente tem 4 bilhões e 200 milhões de visualizações na rede social, né, contabilizada no YouTube. A gente foi destaque Highlights do YouTube 2020, ganhamos um prêmio como destaque mundial na plataforma. O que mais? A gente ganhou o prêmio por destaque internacional na rede social. A nossa fanpage no Facebook é a 25ª mais assistida do planeta de todas as categorias. Até a gente vai anunciar isso semana que vem. A placa de ouro. A placa de ouro também. Chegou. Tem tanta coisa. Muita coisa legal, graças a Deus. São cerca de 80 a 100 milhões de semanas por de vídeos por semana que a gente tem. É muito louco. Aí a gente fica num orgulho e aí eu não quero só ficar de conversa com vocês, que é muito bom também. Mas eu preciso aproveitar para pedir uma palhinha. Será que rola? Claro, rola sim. Estamos preparados, já que não quer ver. Na mão. Bora. Conversado com vocês, muito na expectativa para esse show. Quero agradecer a presença de vocês aqui no SBT Rio Grande. A gente que agradece, eu quero agradecer de coração vocês pelo convite. SBT receptividade sempre tem, todos os estados que a gente vai, vocês são sempre maravilhosos e dão espaço para a cultura, para os artistas locais de fora, então muito obrigado. Obrigada, gente. Todo mundo, toda a equipe muito querida. Prazer enorme. Esperamos todos vocês aí, a galera do SBT também lá no show. Bora! Gente, que coisa boa, né? Que orgulho que dá olhar para esse pessoal tão talentoso, gaúchos, fazendo sucesso no mundo inteiro. Pô, coisa bem boa esse Partiu Cultura, né? Sabe o que é bom também? Um convite que eu vou te fazer para amanhã. Claro, gente, não vai esquecer. Amanhã tem Masbá. E olha o que a gente preparou para vocês. Amanhã a gente vai se divertir com uma gincana cheia de brincadeiras e também um desafio na Feira do Livro da Capital. Eu tô te esperando. É isso aí, eu te espero amanhã no Masbá. Domingo também tem Masbá especial às 9 horas da manhã, aqui na telinha do SBT. E claro, na semana que vem tem mais Partiu Cultura e eu espero vocês. Beijo, bom fim de pra todo mundo. Beijo, Bruna. Pois é, bom final de semana para todo mundo, como disse a Bruna. Lembrando que a gente tem um feriadão. Você vai fazer feriadão, hein? Vai passear? Está pensando em pegar a estrada? Hoje ou amanhã? Será que a gente vai ter estrada lotada, hein, gente? Pergunta que nós vamos fazer agora para o colega Guilherme Roquette, que está na Freeway e vai trazer as informações da movimentação de saída da capital gaúcha, não é mesmo, Gui? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Olha, se julgar pelo movimento que a gente já tá vendo aqui, agora parou um pouquinho, tá? Mas quando eu cheguei aqui, André, a questão de 10 minutos atrás, eu fiz uma contagem e somei 72 carros por minuto. Olha a quantidade de carro que vai passar agora aí, André. E alguns, olha, fiquei até com inveja, porque passou uma caminhonete aqui com um reboque transportando 2 jet skis. Eu vou te dizer que eu queria estar nessa caminhonete aí, levando 2 jet skis para a praia. Pois a previsão... Dois jet skis, mas indo lá para a Zona Sul, né? Não indo para o Norte.
Não, para Lagoa dos Patos, para Lagoa Mirim, lá para minha região. Ia ser no sentido contrário, na verdade, né? Mas olha só, André, deixa eu te dizer o seguinte, ó. A CCR, a empresa que administra aqui a Freeway, a BR-386 e outras rodovias aqui do entorno, aqui da nossa região, ela projeta um aumento de 71% no fluxo de veículos nesse feriado. É um aumento, inclusive, maior do que aquele que a gente teve nos outros dias. E a movimentação mais intensa, ela deve se intensificar para a CCR a partir das 5 e meia da tarde aqui em direção ao litoral norte. Mas a Polícia Rodoviária Federal estima que outras rodovias também vão ter um grande aumento no fluxo. São elas aí a BR-290 em direção a lá Santana do Livramento, centro do estado, a BR-116 em direção à Serra e também para o sul do estado e também, claro, a BR-386, que aí também é administrada pela CCR, lá para a região central ou até para o norte. Todas essas devem ter aumento de fluxo a partir da tarde. E eu não sei se essa quantidade de carro que está passando agora aqui é justamente a saída para o feriado, uma parte com certeza já é, porque já tem carro carregado aqui, ou se é também o movimento do dia, porque sexta-feira sempre é um dia de maior movimento. Independente disso, quem pegar a estrada vai precisar de uma boa dose de paciência, até porque, André, a gente tem uma previsão, principalmente ali na região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, na região da Charlau, na BR-116, de ter muito movimento no final do dia e com certeza vai ter congestionamento. Um outro local que precisa de atenção é justamente aqui a Freeway, André, porque quando chega naqueles trechos ali de Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, às vezes o trânsito começa a diminuir e a gente que está andando, por exemplo, a 100 km por hora, 110 no limite da rodovia, precisa de atenção quando o trânsito para de uma vez para não acontecer, por exemplo, um engavetamento. Então a Polícia Rodoviária Federal, ela orienta para que os motoristas revisem o carro antes de sair e também fiquem muito atentos. E naquelas rodovias de pista simples, como a BR-386, os trechos da BR-116 que ainda não estão duplicados, o alerta é para as ultrapassagens em local, né, onde não é permitido. O distanciamento, né, Guilherme, é uma coisa importante. A distância do carro da frente, 30 metros no mínimo, né? Manter esse distanciamento, porque numa emergência dá tempo de frear. Com relação à duplicação, exatamente, região de Marques de Souza está passando por uma modificação, para uma duplicação. Então, há obras no local e ali sabemos que é bastante perigoso, onde começa a chamada Serra de Soledade. Importante que o motorista tenha bastante cuidado também. E quando a gente fala de revisar o carro, Glauco está nos acompanhando também, né, Glauco? Uma coisa que é importante é a calibragem de pneus. Às vezes o pessoal não se importa, não liga muito para isso, mas uma calibragem acima da ideal, da indicada pelo fabricante do carro, dos pneus, também pode ser um perigo, né? Tanto a mais quanto a menos. Então são pequenos detalhes que são importantes. Mas para o motorista ter segurança. Eu tenho certeza que o maior problema é pneu murcho. Isso sim, aumenta o consumo e é um grande risco ainda no quesito segurança, né, Guilherme? E tem um outro detalhe, a água do carro com o motor frio, antes de sair de casa, abre ali, confere para ver se a água está em dia, porque sem água o motor vai ferver. Tem um outro alerta da Polícia Rodoviária aí, André e Glauco, é que o efetivo ele vai estar reforçado nas estradas, principalmente nesse dia da saída e na terça-feira, desde amanhã até a tarde, que é quando está prevista aí a volta do feriado. É uma operação especial que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer. Atenção. E há inclusive uma restrição de tráfego, justamente porque caminhões como esse aqui, caminhões grandes, não vão poder circular nas rodovias. Um outro exemplo de caminhão vai passar aqui, ó, essa cegonha aqui, ó, esses caminhões mais longos, esses veículos estarão com restrição de tráfego para esse feriadão. André, contigo aí no estúdio. Obrigado. Até daqui a pouco, Guilherme. Atenção, tem um chamado do Glauco. Glauco tem informações de demissão nesse momento. Quem foi demitido, Glauco? Leonardo Gaciba, chefe da comissão de arbitragem da CBF, estava no cargo desde 2019, sofrendo muitas críticas, principalmente nos últimos jogos. Ontem teve mais um episódio no jogo do Flamengo, muita reclamação no pênalti que originou o primeiro gol do time do Flamengo e o Gaciba não resistiu. O gaúcho Leonardo Gaciba acabou sendo demitido e o Grêmio, inclusive, convocou uma entrevista coletiva, lembrando que há poucos dias o vice-futebol disse que havia se reunido com o Gaciba. Para quê? Para reclamar da arbitragem, André. Muito bem. Em seguida a gente vai trazer outras informações a respeito, né, de mais este fato aí no esporte. Bom, a gente estava vendo o pessoal saindo aí, pegar a rodovia, pegar a estrada, sempre lembrando os cuidados básicos, não beber, né, se for dirigir, né?
ou vice-versa, né? Se vai dirigir, por favor, tenha muito cuidado, bebeu em hipótese alguma. Com relação a isso, tem polêmica aqui na capital. A madrugada foi de fiscalização no bairro Moinhos de Vento. Isto por quê? Porque já está valendo o decreto que proíbe a venda de bebidas na rua durante a madrugada, isto no bairro Moinhos de Vento. E vem polêmica por aí, até porque as pessoas querem saber, vai ficar só no Moinhos, outros bairros também, por que só no Moinhos? E é ele que vai trazer as informações pra gente, né, Glauco? Isso, até porque tem moradores de outros bairros que estão reclamando também do barulho. Mas vamos, por enquanto, no que está acontecendo. Já começou ontem a fiscalização, né? Bares, cafés, lancherias, restaurantes e similares que ficam no bairro não poderão, após a meia-noite e até às 7 horas da manhã, vender bebidas para consumo na rua, somente em áreas internas. A medida também define que os estabelecimentos devem ter banheiro para os clientes e eles terão a responsabilidade de recolher o lixo que estiver na calçada. Os donos desses estabelecimentos vão ter que providenciar nesta limpeza. Os ambulantes também estão proibidos, da meia-noite até às 7 da manhã, a vender seus produtos ali na rua, né? A não ser que aconteça um evento liberado pela prefeitura, um evento específico, um ponto fixo autorizado justamente pela prefeitura. E tem mais, ó. O documento proíbe a venda por meio de teleentrega de bebidas alcoólicas e alimentos para pessoas que estejam ocupando a via pública, além de proibir a utilização de equipamentos ou instrumentos de som. Aquele carro que está com o som nas alturas, sabe? Não vai poder também colocar caixa de som na rua, enfim, essas coisas que a gurizada, né, os jovens fazem muito. A Guarda Municipal, André, intensificou a fiscalização no bairro desde ontem. A Prefeitura pretende aplicar as mesmas regras futuramente na Cidade Baixa, na Orla do Guaíba e na região do 4º Distrito. Não por coincidência, regiões que são conhecidas também por serem boêmias. Essa restrição vale por 1 ano e pode ser renovada, André. Muito bem, sobre essas fiscalizações e também, claro, polêmica, nós vamos conversar agora com o secretário de Segurança aqui de Porto Alegre, Mário Ikeda. Secretário, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, escuto bem, sim. Pergunto se estão me recebendo bem, porque eu estou aqui me deslocando, conversando por telefone, buscando atender todas as agendas. Desde já a gente agradece. Secretário, como é que foi a primeira noite de fiscalização? Foi bastante tranquila. A noite foi bem tranquila, nós não tivemos nenhuma autuação, nenhum problema. Transcorreu dentro de uma normalidade já esperada, né? Nós sabemos que o maior fluxo deve ocorrer hoje e amanhã de pessoas ali no bairro, porque normalmente na quinta-feira é um dia tranquilo e até por isso mesmo, né, dá um tempo para todo mundo se adaptar e poder conhecer a legislação para poder empregar a partir de... Foi cobrado ontem a título de orientação e foi tudo tranquilo e assim a gente espera, né? Porque o objetivo deste decreto é tornar o ambiente aprazível para todos. Tá? Isso foi discutido com os comerciantes, foi discutido com os moradores, foi discutido com todos para que nós pudéssemos ter um decreto que atendesse à necessidade de todas as pessoas que frequentam o local. Glauco. Não, eu queria saber se tem braço para fiscalizar tudo isso e até porque mais e mais bairros vão surgir, moradores dizendo, olha, nós queremos também. E aí? Sim, a gente sabe, né? Essa questão de se tem braço para atender, a gente vai atendendo as demandas conforme vão surgindo, buscando, né, o regramento social. A questão da guarda e dos fiscais atuarem nessas condições, buscando esse regramento para que pudesse dar condições de fiscalização para tornar melhor a convivência, isso depende da demanda que vai surgindo e a gente vai, na prática, a gente vai apagando os incêndios. Aonde o problema está maior, a gente vai agir naquele momento. A exemplo disso, nós já temos hoje um decreto lá para a Cidade Baixa, e nós estamos em constante fiscalização, buscando a melhoria
do bairro. Agora, secretária, a pergunta é a seguinte: através desta medida, desta proibição, vai se conseguir efetividade? Qual é o argumento que tem a prefeitura? Foi baseado em quê? Baseado em outros municípios? Para sustentar de que a proibição da venda, ela vai diminuir o número de pessoas circulando, bebendo aí por essa região. É justamente diminuindo a oferta da bebida a partir da meia-noite, Tá. a gente vai conseguir diminuir o número a gente não precisa diminuir o número de pessoas que estão no local, a gente quer diminuir a baderna, a perturbação do sossego. E é justamente isso. Nós não queremos impedir que as pessoas utilizem espaços públicos adequadamente, nós queremos que as pessoas possam ir nos seus bares, possam frequentar todo o comércio que está aberto legalmente e que possa usufruir de todos os ambientes. E é justamente um regramento do espaço público para que a população que quer usufruir possa usufruir, mas também o comerciante que quer trabalhar possa trabalhar e o morador que quer ou descansar ou ficar na sua casa dentro de um sossego, de uma questão que seria normal, possa ficar na sua casa. E também está regrado ali a questão, além do som alto, a questão da sujeira que essas pessoas produzem, né? Secretário. E, por incrível que pareça, né? Quando ele sai dali, a sujeira não parece de pessoas civilizadas que estão frequentando o ambiente. Duas perguntas para o senhor. No bairro Cidade Baixa, quando é que começa? Já tem ideia? Já se sabe quando começa? E deixar bem claro, é proibida apenas a venda ou também o consumo pelas ruas? O consumo, para nós proibirmos, tem que ser por lei. Também a gente está trabalhando nesse sentido, a proibição do consumo da bebida alcoólica. O começar, nós fazemos isso todos os finais de semana. Nós trabalhamos intensivamente nessas questões da perturbação do sossego, toda sexta, sábado e domingo, com ações integradas, principalmente com a Guarda Municipal, com a Brigada Militar, com os fiscais, com a EPTC, mas também com a participação da Polícia Civil. Certo. Na semana passada nós tivemos o IGP, o Corpo de Bombeiros, e quanto mais órgãos tiver e cada um exercendo o seu papel constitucional, é extremamente importante. Então isso nós já fazemos todos os finais de semana. Mas o diferencial é que nos foi dado um regramento para algumas questões que eu acho que vem para nos ajudar a que o sossego seja respeitado. Hoje nós faremos o lançamento desta operação a partir da Cidade Baixa. Estaremos lá com as forças de segurança, com o prefeito de Porto Alegre, às 20 horas na Cidade Baixa, fazendo o lançamento da operação, participando com a comunidade, com os comerciantes, ouvindo principalmente, para que a gente possa cada vez mais melhorar esses regramentos, para que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor para se viver. Os moradores do Cidade Baixa perguntam quando o decreto vai valer para o Cidade Baixa. Já tem uma data? Na Cidade Baixa tem um decreto desde 2018 que já vale, onde todos os finais de semana a Brigada, a Guarda, a EPTC fazem uma fiscalização ativa. Mas não é fácil. Mas o decreto... Nós temos uma população, né, que causa baderna, que não respeita o espaço público. Mas o mesmo decreto do Moinhos de Vento, mas o mesmo decreto do Moinhos no Cidade Baixa, vai existir? Vai ter em pouco tempo, secretário? Justamente, no bairro Cidade Baixa já tem um decreto de 2018. Proibindo? Nas mesmas condições? Ele é um pouco diferente, mas tem algumas restrições que são semelhantes. Mas, por exemplo, naquilo que é hoje no Moinho de Vento, às 24 horas, na Cidade Baixa é a 1 ou às 2 horas da manhã. Certo. Tem um decreto, eu até tenho esse decreto aqui, só teria que buscar dentre os meus documentos que eu tenho aqui, mas o decreto já existe. Certo. E é esse decreto que a Brigada e os fiscais cobram durante todos os finais de semana. É o decreto de abril de 2018.
Muito bem. Secretário Mário Iqueda, secretário de Segurança de Porto Alegre, muito obrigado por ter conversado com a gente em deslocamento. Está sendo aí, né, transportado a mais um compromisso e no meio do caminho, aí conversou com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Portanto, me parece que no Cidade Baixa não é tão rigoroso quanto no Moinhos de Vento. O secretário não conseguiu passar para a gente em detalhes e por isso vou intensificar a fiscalização, porque é aquela dúvida. Se não pode num bairro, geralmente se migra para outro. E eu acho que é isso que a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança, pretende fazer, Glauco. Vamos deixar claro aqui, ó, a gente quer que as pessoas tenham direito a se divertir, a descansar, a dormir, seja lá o que for. O que a gente questiona é a capacidade até de fiscalização, porque é muito fácil criar uma regra e na Cidade Baixa, ele está dizendo, já existe, mas é difícil, viu? Agora, Glauco, Buenos Aires, né, que é aqui pertinho de nós. Buenos Aires tem um horário para abertura de bares. Chega às 10, 11 da noite, o pessoal já sabe que vai fechar. E de fato, chega no horário, todo mundo já vai para casa. É que é um processo, né? Porque tem a questão das pessoas que querem se divertir, que querem beber, que querem confraternizar, mas tem também o lado dos moradores, né? E é esta questão que se tem como objetivo ajustar, atender a todos. E a gente vai seguir acompanhando. Atenção, coloca a sirene. Coloca a sirene aí. Olha só essa imagem. Veja essa imagem. Um jovem de 17 anos apreendido depois de ser flagrado andando numa moto. Detalhe, deitado. Olha aí a perseguição. Olha a perseguição. Vamos de carona na viatura da Polícia Rodoviária Federal. A polícia sinalizava para ele parar, ele não parava. Continuava deitado em cima da moto, Glauco. Se achando super-herói, né? E eu já explico por quê. Isso aconteceu na madrugada de quinta-feira, André. Manobra conhecida como Superman. Daí, então, essa posição que ele fica na moto, parecida, né, com que o Superman fica quando tá voando. Só tem uma diferença. Ele não é o Superman e está contrariando, inclusive, a legislação de trânsito. O condutor, ele foi pedido para que ele parasse, tá? Como a gente vê aí com a viatura da Polícia Rodoviária, só que ele demorou e acabou sendo perseguido. Saiu em zigue-zague, arriscando muito a própria vida e de outras pessoas, inclusive, no sentido entre Lagoa Vermelha e Vacaria aconteceu isso aí. Ele acabou sendo abordado, então, e aí a polícia viu que era um menor de idade. Ele e a motocicleta foram apreendidos. Ele foi encaminhado para a polícia, para registro, e a motocicleta recolhida ao depósito. Agora, que coisa, né? Que falta de ter o que fazer, rapaz. E era tarde, né? 285, perigosa, botando a vida em risco dessa forma. E não obedecendo a ordem de parada, né? Pois é. A viatura. Porque tem o áudio desse vídeo? Hein? Tem o áudio? Ali, ó. Escuta aí, ó. Olha aí a perseguição. BR-285 em Vacaria. A sirene estava bem alta. E ele disparou. Que velocidade aí, hein, Glauco? Olha, é difícil, mas não dá para dizer que ele não ouviu. Isso é impossível. Olha ali, ó. Bom, foi apreendido. Agora tem... Diga. Só para dizer, eu que fui motociclista há muito tempo, sabe o que significa pegar uma pedra, por exemplo, na pista? Nossa. Alguma coisa que desequilibra ali? Não, olha... Meu Deus. O simples fato, né? Tu tá no asfalto, mas o simples fato de tu deitar, de colocar nessa posição aí, eu imagino que não tem equilíbrio nenhum. Tanto é que a gente vê, né, em alguns momentos, a moto se desequilibrando. Olha ali, ó. E ele ainda fazia movimento com as mãos. Não estava muito preocupado. Não estava muito preocupado. E a estrada, a gente vê que tem vários remendos. Ainda poderia ter pego, né? Olha ali, ó. O que ele faz? Ele põe a mão para cima ainda. Hein? Viu que ele põe a mão para cima? Põe a mão nas costas. A mão direita ele põe nas costas. Quer dizer, ficou com uma mão na direção, então? É isso? Eu acho que é questão de acelerar, né? Fica com a mão que está acelerando, que é a mão direita. A mão esquerda? A esquerda vai para as costas e a direita... E a direita ele acelera. Eu achei que eu tivesse dito isso. É que a gente fica aqui pegando carona junto, chega a ficar tonto, porque em alta velocidade... Olha ali, ó, a perna cruzada ainda, Glauco, que piora ainda mais o equilíbrio, né? A condição de equilíbrio. Pisca ligado para a direita, né? Mas aí ele foi apreendido. Agora, esse não é o único caso, né? Não deixa de ser, não é um racha. Oi? Atenção, informação que nos chega. Eu vou interromper só um pouco. Eu vou interromper um pouco porque tem um chamado urgente do Lucas Abate. O que houve? Um passageiro de um carro de aplicativo foi morto na zona norte de Porto Alegre. Foi agora. O Lucas se deslocou nesse instante. Ali o carro, inclusive, Lucas.
Oi, André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. A gente acaba de chegar aqui na Vila Santo Agostinho, zona norte de Porto Alegre, onde nesta manhã o passageiro de um veículo por aplicativo foi executado a tiros. A gente chegou no local agora, ainda está isolado, Brigada Militar, Polícia Civil por aqui. O crime aconteceu neste carro, nesse Siena vermelho. Dá para ver no vidro traseiro onde estava sentado esse passageiro, esse homem, as marcas de perfuração. Segundo o que se tem de relato até o momento, André, esse homem é morador aqui da região, havia solicitado essa corrida de aplicativo e no momento em que entrava no carro, criminosos armados chegaram e abriram fogo contra ele. Como a gente vê aqui, ainda está a Polícia Civil, perícia não chegou no local, mas a vítima já foi identificada até mesmo pelos familiares que estão por aqui, que fizeram esse relato, que ele estava saindo para uma consulta médica quando foi surpreendida por essa ação. A gente está acompanhando, é uma região bastante movimentada, residencial por aqui, André. Até vou pedir para o Rodrigo mostrar o outro lado aqui, as viaturas da Polícia Civil, Brigada Militar, e no final da rua tem também uma escola. E nesse horário a gente vê que tem algumas crianças passando por aqui, indo ou retornando da escola, ou seja, um local com bastante movimento nessa manhã, André. Muito bem, 12:06, atenção, 12:06, 12:07 agora, nós estamos ao vivo, o colega Lucas Abate, em seguida vai dizer o local direitinho. O colega Lucas Abate chegou nesse instante, é um crime que aconteceu há pouco tempo, né, de uma pessoa que foi morta quando entrava no aplicativo. Já se tem identificação dessa pessoa, seria um assalto, dá alguns detalhes pra gente, Lucas, por favor. Essa vítima já foi identificada, André, mas o nome dela ainda não foi divulgado, mas segundo a Brigada Militar, é uma pessoa que é conhecida como Dinho e que tem alguns antecedentes criminais. Inicialmente se teve a hipótese de que se tratava de um assalto, portanto um latrocínio. Só que a análise preliminar que foi feita aqui pelos investigadores e até pela quantidade de tiros, a gente vê ali justamente na janela traseira, a gente consegue ver pelo menos 2 disparos, mas pela quantidade de cápsulas também, 13 cápsulas foram recolhidas por aqui. Essa hipótese de latrocínio perdeu força nesse momento e se tem sim uma situação que indica mais homicídio nesse momento. Até eu não sei se dá para perceber, mas eu consigo ver daqui, Rodrigo, um pouco mais ali, ó, à direita da roda traseira, a gente vê alguns cartuchos que estão pelo chão. Consigo ver um ali à direita da roda, depois outro, quatro cartuchos que estão espalhados, que a gente consegue ver desse ângulo de visão, André, aqui, que é o ponto ponto máximo que a gente consegue chegar por conta do isolamento que foi feito para o trabalho da perícia. Aqui a gente consegue observar, sim, consegue observar os 4. O motorista que ele está por aí, ficou ferido, alguém ficou ferido. Lucas, para quem está chegando agora, 12:08, houve um assassinato, né? Possivelmente 4 tiros que foram disparados, não sabemos detalhes, aqui no vidro traseiro, enquanto que o cliente estava entrando num carro de aplicativo. E isso foi por volta, o bairro Santa Rosa de Lima, isso foi por volta de 9h58. Agora de manhã, agora há pouco. O Lucas Abate chegou no local, era uma pessoa que estava indo para uma consulta médica. Qual é a idade da vítima, Lucas? Já te informo exatamente, André, a idade dessa vítima, que tem um nome que é conhecido aqui como Dinho, mas o nome não foi divulgado. É 38 anos. 38 André, com relação ao motorista do veículo, era uma motorista, uma mulher, motorista de aplicativo, foi chamada para fazer essa corrida e foi surpreendida também com a ação dos criminosos. Ela parou aqui em frente à casa, em local, até para ver pela posição que está o carro, dá para ver que ou ela estava embicando o veículo para o embarque do passageiro, ou ela estava fazendo o retorno quando tudo aconteceu. Mas felizmente, André, por sorte, essa mulher, essa motorista de aplicativo não se feriu. Até a gente perguntou por ela aqui, não está mais no local, foi levada provavelmente para a delegacia para prestar depoimento ou para ter algum tipo de auxílio no momento, mas essa mulher passa bem, já deu um relato preliminar por aqui dizendo que foi acionada para essa corrida de aplicativo quando ouviu os disparos. Já tem informações de quem teria atirado, seria uma pessoa de 38 anos, né? Informação que nos chega agora, 38 anos quem atirou e 43 anos a vítima que entrava no carro de aplicativo, esse carro vermelho, quando então foi abordada. Não se sabe em detalhes, o que André, se sabe desse atirador, 38 anos. Não se sabe se estava acompanhado, não André, sei se tu tem informações. Diga, Lucas. Não, o atirador não foi identificado ainda. Quem tem 38 anos é essa motorista de aplicativo que estava dirigindo esse Siena vermelho e que foi testemunha de toda essa situação. Já a vítima, essa sim identificada como Dinho, tá bem. que tem
Eu vou fazer 44 anos de idade. Tá. 43 anos. 43. Então deixa eu fazer a correção. Tá, deixa eu fazer a correção. A vítima, esse homem que chamou o carro de aplicativo, 43 anos e 38 anos, a motorista deste carro, que não tem absolutamente nada a ver, a motorista do carro de aplicativo. Aí sim, agora a gente falando de quem teria tirado. Esta informação não se sabe. 1, 2 pessoas estavam de carro, fugiram. O que tem sobre isso aí, Lucas? Não se sabe ainda até o momento, André. Até conversei com algumas pessoas aqui, alguns moradores da região. Aí, né? Eles me relataram que não estavam no momento, não ouviram, até disseram que não ouviram esses disparos e não viram nenhuma movimentação. Certo. Da mesma forma, os familiares da vítima também relataram que apenas viram ele ou ajudaram ele a chamar o aplicativo. No momento que ele saía, ouviram os disparos, correram para a rua e não viram nada. Mas se tem, sim, uma suspeita, uma hipótese de que ocorreu uma emboscada, que os criminosos já estavam aqui aguardando esse homem sair de casa para cometer o assassinato. Até conversei com a esposa dele rapidamente aqui. No momento que ela estava saindo, André, perguntei para ela se ele tinha algum inimigo, se alguém havia jurado morte para ele, ameaçado ele recentemente. Ela disse que não, que ele estava levando uma vida normal, não havia relatado nada de diferente, mas hoje, ao sair de casa, foi surpreendido por esses disparos. Diga, Glauco. Não, eu estava me colocando no lugar desta condutora, né, desta motorista de aplicativo. Olha o que aconteceu. O rapaz, o passageiro, estava no banco de trás e simplesmente foi atingido por sei lá quantos tiros, porque a gente vê ali, eu acho que tem mais de 2, inclusive, na janela, Lucas. Assim, ó, distância de, sei lá, 1 metro de onde está a motorista. Realmente o susto... Ô, Lucas, o corpo está no local ainda? Já veio a perícia? André, ainda está no local, está dentro do veículo, tem todo esse isolamento justamente por conta disso, está sendo aguardado por aqui o Instituto Geral de Perícias para fazer o recolhimento desse corpo. Até por conta disso, toda a rua está isolada, a gente consegue ver, tem uma área bem grande de isolamento por aqui. E até o crime aconteceu por volta das 10 horas. É um período normal que se tem, uma demora normal que se tem para fazer o recolhimento desse corpo. Em instantes deve chegar no Instituto Geral de Perícias aqui para fazer a remoção. Eu estou conversando, André, com alguns moradores aqui por enquanto as imagens ali do carro vão aparecendo, para tentar levantar alguma informação. Certo. Mas por enquanto, nenhuma testemunha do caso. Mas a gente está em busca também, e principalmente dessa motorista de aplicativo que testemunhou tudo. E segundo o relato, ela está aqui pela região, então também estou procurando essa testemunha para nos dar um relato aqui ao vivo no SBT Rio Grande. Obrigado, Lucas. E chega a informação, sim, da própria polícia, aproximadamente a ocorrência que está em andamento, mas foram encontradas aproximadamente 13 cápsulas calibre 9 milímetros, tá? 13 cápsulas, percebemos 9 aí, uma certa, a perícia, certo, talvez já recolheu, a própria polícia, mas pela região, pelo menos 13 cápsulas, gente. Calibre 9 milímetros, qualquer coisa, qualquer informação nova, o Lucas Abate nos chama. Lembrando que esse crime aconteceu por volta de 9h58 na rua Ariosto Vieira Rodrigues, no bairro Santa Rosa de Lima. Em seguida trazemos mais detalhes. 12h, 13 minutos, 12h, 13. A gente volta para aquela imagem lá de Vacaria, um rapaz de 17 anos que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo uma moto, mas disparado, BR-285, tá aí. E estava simplesmente deitado na moto. Deitado na moto. Daí a imagem. Até o momento que ele parou e a polícia então fez a apreensão dele e da moto. Viu ali que ele deu uma derrapada, Glauco? Claro. Uma derrapada quase. Olha aqui, ó, qualquer atenção que ele tire ali do guidão, meu Deus. Não é, por pouco. Agora tem um outro problema envolvendo velocidade, só que é lá na fronteira sul do estado. Lá em Bagé, os moradores estão perdendo o sono, porque os carros se reúnem durante a madrugada. Esse daí foi por volta de 1 da madrugada. Essa corrida aí. Inclusive tem uma pessoa ali, não se sabe se é a que fazia, né? Dava o sinal de arrancada. E por volta de 10h15 da manhã, Glauco, esses dois aí, caminhonete e outro carro sedã, também fazendo racha. Mas eu sou do tempo, André, que racha, quando fazia, e já era ilegal, logicamente, era de madrugada. Eles estão fazendo a luz do dia ali, é isso? 10h15 da manhã. A gente vai conversar com o Guilherme Roquete, que vai trazer informações. Isso tudo foi ontem, tá? Foi ontem, dia 11. O primeiro de madrugada, ali por volta de 1 e pouco da manhã. E esse às 10h15 da manhã, entendeu? 10h15 da manhã, né, Guilherme? Exatamente, André. Foi ontem
Essas imagens foram enviadas lá para a página Bagé 24 horas, mas não foram os primeiros rachas lá em Bagé, não. Agora, André, antes de eu te contar essa história, eu só vou te dizer uma coisa. Eu tô curioso para saber quem é o dono desse cadete que com a gasolina a R$8 em Bagé enche o tanque do 2.0 para fazer racha. Eu não sei. Olha, o cara deve estar muito cheio da grana mesmo. Esse caso aí aconteceu... E não está preocupado com a segurança nem dele, nem de ninguém que esteja por perto, né? Diga-se de passagem. Porque é uma pista, pelo que a gente vê, de mão dupla, né? De pista de mão dupla. Porque tem os carros vários parados no sentido oposto. Diga lá, Guilherme. Esse primeiro racha aí, André, que a gente vê o cadete e esse outro carro se posicionando e uma pessoa dando sinal para eles arrancarem, eles aconteceram todos na mesma rua lá de Bagé. Tanto esse quanto o segundo caso. A gente tem aí, então, inclusive aqui, ó, essa rua, ela fica na região mais central ali de Bagé, não é uma rua tão da periferia, mas é uma das poucas ruas lá da cidade que já está asfaltada. Então, justamente por isso, os moradores estão reclamando muito, porque os motoristas têm se juntado de forma frequente lá em Bagé. O primeiro caso que a gente tem na imagem é esse da madrugada, por volta da 1h aí da manhã. Os dois carros, eles emparelham lado a lado. Essa pessoa no meio da rua parece dar um sinal, né? 1, 2, 3 e já. E os dois arrancam e somem na escuridão em alta velocidade. O outro caso aconteceu no mesmo dia, mas já pela manhã. A gente vê aí uma Amarok e um Jetta preto. Atenção, a largada. Os dois emparelham. Atenção para a largada. E foi dada a largada em plena cidade de Bagé, com o preço da gasolina que tá o pessoal fazendo racha. Isso foi de madrugada. 1h08 da madrugada. Também tem uma pessoa ali no meio que eu acho que é que faz a liberação do carro, né? É que dá um já. 1, 2, 3 e já. Agora, o pessoal não perde tempo, viu? Hein, Guilherme? Viu, Glauco? O pessoal não perde tempo, sabe por quê? Nas redes sociais alguém comentou, será que o prêmio seria a geladeira? Porque a geladeira tá ali desde a madrugada, hein? Desde a madrugada a geladeira tá ali, hein? Tem que rir. A geladeira e aqueles outros carros que estão abandonados ali do lado também ficaram por lá. Agora, André, deixa eu te contar o seguinte, aqui, o que aconteceu? O morador que mandou essas imagens aí para a página é mais um dos que perderam o sono. Mas segundo o que eu conversei com alguns integrantes, alguns moradores lá de Bagé, não é a primeira vez que esses rachas estão acontecendo lá na cidade. O pessoal se aproveita das ruas que são asfaltadas. Eu conheço bem Bagé, a maioria das ruas ainda é paralelepípedo ali no centro, na parte mais histórica, mas essas que são um pouco mais afastadas do centro, elas já estão sendo pavimentadas com asfalto e o pessoal tem se aproveitado disso, ó, para sentar a lenha nos carros, apesar da gasolina no preço que tá. O que tem acontecido, André? Colocam em perigo aí outros moradores, outros motoristas, inclusive a segurança de todos. A Brigada Militar lá na cidade até tem feito rondas, até tem circulado por esses locais que tem o registro da ocorrência. Só que não dá para botar um policial em cada quadra. E o que acontece? A viatura vai, passa, faz a ronda. Quando a viatura vai embora, eles se juntam e aí fazem essa brincadeirinha aí do racha. Ou seja, uma situação que tira o sono dos moradores lá de Bagé. E vejam que na imagem do dia, a gente vai mostrar ali, na imagem do dia tem alguém que ouve o barulho e vem correndo para ver o que tinha acontecido. Tem arrancado, eles gastam pneu também, não é só combustível. Olha ali, a pessoa vem de dentro, ali pertinho do poste aqui, ó. Ele ouve o barulho, né? A caminhonete ali se deu, né? Foi mais potente, foi mais à frente, mas aí sai uma pessoa de dentro para ver o que tinha acontecido, ó. Ouviu o barulho e foi lá dar uma espiada. Uma dúvida. E entre os dois carros aqui tem uma pessoa, parece ser uma mulher, a gente não consegue identificar, né? Fazendo, quem sabe, a liberação. Ó, ali ela, parece que vai gravando, né? Parece que vai gravando e isso é muito fácil de se identificar. Não sei se isso chegou, né? Se vai parar, se foi feito o registro na polícia. Também é importante que a comunidade, a população faça isso, Glauco. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, ó. De madrugada é condenável também, mas ali eles ficam tomando uma que outra, a cidade está monótona e tal, e vai lá fazer essa bobagem. Agora de dia, 10 horas da manhã, será que não pararam de beber ou estão na cara dura mesmo? Hein? Pois é, só vai por saber, aventura. Né? Vai saber. Primeiro às 1h08 da madrugada, 11 de 11. E depois às 10h14. 10h14. O pessoal não tava de folga, será, hein? Olha. Tava de folga? Hein? Isso lá em Bagé, para quem está chegando agora, gente. Isso é lá em Bagé, né? Região da Campanha, onde o combustível tá para lá de R$8. O pessoal fazendo isso. Repito, foi ontem isso, de madrugada e depois às 10h15 da manhã. Certamente a polícia vai ter que tomar alguma atitude, Guilherme.
Não, com certeza, até porque a polícia com essas imagens aí já consegue identificar alguns desses carros que estão participando. Agora, André, o fato é, os moradores realmente estão perdendo sono, porque os caras simplesmente chegam, tu imagina só, 1h da manhã, na frente da tua casa, de uma hora para outra, tu escuta um carro cantando pneu e arrancando rápido, meu Deus, tu te acorda, né? Eu que moro próximo a uma avenida aqui, às vezes o barulho de uma moto, eu já acordo sem falar do perigo, né? Imagina só a situação, claro, sem falar do perigo. Se tem alguém que vem vindo no sentido contrário, ou uma criança, ou mais alguém, nossa, aí realmente não tem condição mesmo, né, André? É verdade. Agora, a polícia com certeza já está ao par disso, já tem, inclusive, deve ter, né, já deve estar tendo acesso a essas imagens que a gente recebeu também, e com certeza essa turminha aí não vai ficar impune. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações junto com o Guilherme Roquete, meio-dia 21 minutos. Olha só, você quer cuidar mais do seu sorriso, quer? Então preste atenção agora nesse recado especial que a doutora Roberta, da Sorri Fácil, tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo, a sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 631 30. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Gente, atenção, 2 pessoas morreram num acidente que aconteceu no Vale dos Sinos, lá em Novo Hamburgo. Detalhes agora no Giro de Notícias. 2 pessoas morreram em um acidente de trânsito em Novo Hamburgo ontem à noite. A colisão foi entre uma moto e um carro que pegou fogo. As vítimas fatais estavam na motocicleta. O motorista do veículo foi conduzido ao hospital e passa bem. Um depósito do Detran foi totalmente destruído em Capivari do Sul, no litoral. 120 veículos estavam no local e foram consumidos pelas chamas. Bombeiros de 3 cidades foram acionados para combater o fogo. Ninguém ficou ferido. Em Sapucaia do Sul, a polícia localizou quase 100 quilos de maconha. A droga seria entregue para bocas de fumo da cidade. Um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante. O veículo usado pelo traficante era roubado. Também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, balança de precisão e um rádio na frequência da Brigada Militar. Eu pedi para o colega João colocar no ar aquela rapidamente a imagem do fogo ali, dos carros. Impressionante aquilo, foi nessa madrugada, gente, em Capivari do Sul. Mas foram 120 carros queimados nesse incêndio. E ontem a gente comentou com a Estael Cias, a meteorologista, do vento que ia ter, principalmente à noite, que deve ter colaborado com o incêndio. Agora, o que tem que se descobrir, e é isso que a polícia vai fazer através da perícia, é como que começou esse incêndio. Porque pode ter sido um incêndio criminoso. E aí, depois que pega fogo, sabemos que os carros hoje, eles são formados, né? São muitos componentes plásticos altamente incendiáveis, né? Com alta combustão. Aí foi tudo muito rápido, percebam, 120 carros. E agora também vai ser feito um levantamento para saber que carros são esses, né? E poder apresentar, se é que tem ainda são de proprietários, são carros que foram abandonados. Isso tudo vai ser feito através de um levantamento a partir de agora. Meio-dia, 24 minutos. Atenção, gente, a gente volta. Falamos agora sobre as acusações de crimes sexuais e erro médico também contra um cirurgião plástico aqui de Porto Alegre. Tem relatos exclusivos de vítimas, olha, relatos que não param de chegar à nossa produção. Inclusive, já são 13 mulheres que denunciaram este médico para a polícia, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. E a expectativa é de que este número vá aumentando à medida que as vítimas ganhem coragem e realmente cheguem até a polícia. Nós conversamos com uma paciente do Dr. Estevão,
que passou por uma cirurgia plástica no nariz em 1995. Presta atenção, 95, André. Ela disse que foi convencida a fazer o procedimento porque o médico ofereceu o serviço com um preço um pouco mais baixo, alegando que a cirurgia era simples, sem risco e que seria feita no consultório dele mesmo em cerca de 1h30. Vamos ouvir o relato desta paciente. Ele tocava em mim, ele me beijou, eu estava deitado na maca para ele fazer o curativo, ele veio me tacou um beijo. Ele disse que quando eu estivesse boa, eu fosse lá dar um pouquinho para ele. Que isso? Que isso? São coisas assim, ó. Bom, e tem mais por aí, tá? Espera. Outra vítima também relata um erro de procedimento estético, desta vez nos glúteos. Mais uma cirurgia feita pelo médico e que... no nariz, perdão. É que a gente tem aqui a relação, então vamos. Essa é no nariz e esta seria a vítima que nós vamos ouvir agora. Procedimento de rinoplastia. Vamos ouvir. Na verdade, a cirurgia demorou quase 5 horas, porque no meio do processo eu acordei na sedação. E ele disse assim, Bárbara, não te mexe, que justamente agora nós vamos começar a quebrar o teu nariz. Então eu assisti toda a cirurgia, sem a sedação, né? E chorei muito durante a cirurgia. Eu não respiro direito dessa narina, de uma das narinas, né? Fiquei muito tempo com sinusite crônica. Depois desses 3 cirurgiões que eu procurei, eles me alertaram que podia ter morrido naquela mesa, porque tu poderia ter tido uma hemorragia. Então o risco foi muito alto. Pois aí nós temos 2 investigações, 2 linhas de investigação. A questão de erro médico e a questão de abuso. Quando a gente fala sobre as acusações de erro médico, Glauco, se assusta pelo que as pacientes vítimas narram e também pelas imagens que foram feitas pela polícia, né? Porque era uma clínica que, pelo visto, pelo que a gente percebe, né? Bom, a própria polícia disse que ela não era regular. Aí eu pergunto, há quanto tempo era irregular? Como que é feita a fiscalização? Isso, quando é que a gente vai ter essa resposta? Porque aí eu me pergunto, isso me referindo apenas a erro médico. E quantas outras clínicas podem estar funcionando por aí, hein? E aí? Tem uma coisa muito importante aí, André. Algumas pessoas podem estar perguntando, mas por que foi pelo mais barato? Eu duvido quem precise de um procedimento, qualquer um de nós, e não vai lá fazer uma pesquisa e... Olha, a gente geralmente pende pelo lado assim, ó, tá mais em conta, né? Então não é questão de condenar o paciente, era só o que faltava. Agora, se ele tem licença, se ele estava liberado para fazer esses procedimentos, o paciente se sente com um pouco mais de confiança. Não é essa a questão, não podemos culpar também a vítima agora pelo que está acontecendo. Eu não sei se nós temos condições também de ouvir mais um relato, que daí é em relação a um procedimento para retirar de gordura. Bom, não é nesse momento, mas também tem mais relatos nesse sentido e não param de chegar. E a polícia espera, venham relatar e tragam o maior número de provas possível, né? Essa que a gente ouviu há pouco é o relato da que fez a rinoplastia, que é do nariz. Agora, eu fico pensando, uma dúvida que me surgiu, quer dizer, eu achava sempre que tinha uma especialidade assim, eu não sei se isso é normal, porque tem glúteos, nariz, eu não sei não sei como funciona, mas me parece que em várias partes do corpo ele fazia cirurgia. Não sei se isso é normal ou se sempre existe uma especialidade, né? Um foco sempre, né? Não sei, a dúvida que me surgiu, porque são vários tipos, né? São vários casos, né? São várias situações, tipos nós diferentes teríamos que consultar, André, eu tenho dúvidas, inclusive, porque tem consultório dentário, tem odontologistas que fazem procedimentos estéticos hoje em dia e deve ser autorizado. Então, eu não sei se aí é uma questão também... porque isso traz eu acho que isso é importante também, Glauco, porque traz essa dúvida, né? Já começa por aí com relação às autorizações, né? As clínicas que são vistoriadas, afinal de contas, esta clínica, conforme diz a polícia, não havia condição, medicamentos que tinham prazo de validade, equipamentos enferrujados. Isso tudo vai ter que ser muito bem esclarecido, mas principalmente a quem cabe fiscalizar, né?
A quem cabe fazer a fiscalização? Então são dúvidas que ficam. Enquanto isso, chegam denúncias de erro médico e denúncias de abuso também, Glauco. Isso aí, a tendência é que aumente, eu volto a repetir, e a polícia dá uma orientação para as pessoas que forem fazer as denúncias, peguem o máximo de documentos possível. Isso vai ajudar muito até para acelerar o processo. Porque assim, nessa clínica, por exemplo, pelo que nos falou a delegada, a clínica não tinha condições de equipamentos de emergência. Uma paciente que estivesse ali, teria uma queda de pressão, algum outro tipo de problema, não tinha o equipamento necessário para atendê-la nesse instante. Nem auxiliar competente, que está descrito ali. E esterilização, que é fundamental, é básico, entendeu? Não tem coisa mais básica do que um equipamento para esterilizar, que ele não tinha, de acordo com a necessidade. Percebam, agosto foi a primeira denúncia. De agosto até agora já são 13 casos, né, Glauco? Isso. 13 casos. E a gente vai continuar acompanhando aí a evolução disso. Lembrando que ele está preso, permanece preso. Foi preso, acho que foi na segunda-feira. Foi segunda ou terça-feira que ele foi preso, né? Acho que foi terça-feira. Na terça-feira aí entre há uma palavra, André, do advogado de defesa, que diz que tem elementos para comprovar a inocência do cliente, que é um médico renomado e que ele está sendo vítima de uma, entre aspas, arapuca. Muito bem, atenção, a gente volta a conversar com o Lucas. O Lucas está no local por volta de 10 horas da manhã, um pouco antes das 10. Houve um assassinato, né? Um crime. O Lucas vai explicar para a gente, ele está no local e vai explicar o que aconteceu. Uma pessoa que chamou o aplicativo no momento que entrava no carro, ou recém tinha entrado, levou aí diversos tiros, né, Lucas? E a gente acaba de ter novas informações, André, sobre as circunstâncias desse crime aqui no bairro Sarandi. A gente mostrou há pouco um motorista, o passageiro deste veículo, de um Siena vermelho, foi morto durante uma emboscada aqui no bairro Sarandi. Estava ali no banco de trás quando criminosos armados dispararam pelo menos 13 vezes contra ele. O que aconteceu, André? E por que o veículo está nessa posição de fazendo retorno? Esse homem, que a gente já vai trazer também, é uma pessoa com uma extensa ficha criminal, que saiu há pouco tempo da cadeia, inclusive estava com tornozeleira eletrônica ainda. Ele mora na rua de trás dessa aqui de onde a gente está falando, ele mora na rua Diogo Leite. Ele chamou esse aplicativo hoje pela manhã para fazer exames médicos e quando estava aqui nessa rua se deu conta que havia esquecido do telefone celular e também da carteira. Então ele pediu para a motorista de aplicativo fazer esse retorno, por isso que o carro está nessa posição e no momento em que ela parou o veículo, embicou na garagem para fazer o retorno, para fazer a volta e retornar para a casa dele, foi quando os criminosos abriram fogo e dispararam várias vezes. Para quem está chegando agora, não acompanhou a primeira entrada, ele estava no banco de trás, como é possível ver ali pelas perfurações no vidro traseiro, e no chão, André, é possível contar pelo menos 4 cápsulas que, segundo a polícia, são de pistola calibre 9mm. Inicialmente até se teve alguma hipótese de um assalto, uma tentativa de assalto, um latrocínio, mas isso perdeu força, primeiro pela quantidade de tiros e depois pela ficha criminal desse homem que, como eu disse, usava tornozeleira eletrônica. E presta atenção, André, a informação que a gente recebe agora, não temos ainda a identidade dele, o nome, mas era conhecido como Dinho e tinha 2 passagens por homicídio, passagens por roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo, roubo de motorista e também estelionato. Pelo menos 20 passagens por estelionato tinha esse homem que foi morto a tiros aqui no bairro Sarandi hoje pela manhã. Bom, sobre atirador, quem atirou, tinha gente de carro, mais de uma pessoa, também não se sabe, né, Lucas? O que se tem é entre 2 a 3 criminosos que participaram dessa emboscada. Se chegaram de carro, se estavam a pé, isso ainda não foi confirmado, não foi divulgado. Mas a hipótese que se trabalha é de que 2 a 3 homens, 3 criminosos, participaram dessa emboscada. Certamente, André, pelo que foi narrado aqui pelos policiais também que falaram fora do ar com a gente e pelas próprias testemunhas, certamente ele já estava sendo seguido, porque ele mora a cerca de 200, 250 metros daqui, já havia saído de casa, já estava um pouco distante quando percebeu que estava sem o celular, então pediu para fazer o retorno. Então a hipótese mais provável é de que no momento que ele saiu de casa ele já estava sendo perseguido e o crime aconteceu justamente no momento em que ele fazia o retorno. Por isso a posição desse veículo, ele estava retornando para casa para buscar os documentos e o celular. Ou talvez tenha percebido, Lucas, alguma movimentação, aí solicitou a motorista do aplicativo que retornasse, né?
talvez já percebendo, não sei, aqui uma hipótese só que eu falo, porque o carro fazia o retorno, ele teria pedido para voltar para casa. Mas aí eu acho que ele estaria apavorado, né? Teria manifestado, sei lá. Bom, suposição, estou pensando aqui, né? Agora eu imagino o pavor da motorista, né? Nossa. Essa motorista, ela que tem 38 anos, trabalhando, motorista de aplicativo, no momento que foi fazer o retorno, são pelo menos 13, né? 13 cápsulas que a polícia passou pra gente. 13 cápsulas que foram encontradas, ali a gente viu 4. Tá aí imagens ao vivo, a Polícia Civil ainda aguardando a chegada da perícia, né, Lucas? Ainda aguardando, André, foi por volta das 10 horas da manhã esse crime. O local foi cercado primeiro pela Brigada Militar. Agora vem chegando cada vez mais policiais civis por aqui também. Primeiro tinha uma equipe que faz o primeiro atendimento, agora chegou também a equipe especializada no atendimento de homicídios e é aguardada a chegada da perícia por aqui para fazer o recolhimento dessas cápsulas, a confirmação oficial da identidade dessa vítima e também para fazer o recolhimento do corpo e liberar a rua. Como a gente consegue ver por aqui também, André, é uma rua muito movimentada, bastante gente o tempo todo cruzando de um lado para o outro. Tem até uma situação de, por exemplo, um ônibus que entrou aqui na rua, é uma rua curta, uma rua estreita. O ônibus entrou na rua, se deparou com bloqueio, ele não tem nem como avançar por conta do bloqueio e nem como fazer o retorno porque não tem espaço. Então, tem alguns motoristas que também acabam ficando presos por aqui, não conseguem sair, voltar, nem avançar aqui na rua. Muito bem, obrigado Lucas Abate pelas informações, portanto, aguardando a chegada da perícia, né, neste crime que aconteceu às 10 horas da manhã, ali na zona norte de Porto Alegre. Cláudio. Bairro Santa Rosa de Lima, e é a violência nossa de cada dia, né? Infelizmente. Eu vi antes, na primeira imagem, um casal com uma criança no colo, passando ali por perto, depois 2 meninas caminhando. Uma escola, né? Perto de uma escola. Eu fico pensando na cabeça dessas crianças aí, né? Convivendo com isso, hein, ô Glauco? Já crescem em meio ao pavor, né? Com aquela mentalidade, ó, à noite, a partir das 7 horas, já não sai de casa. Muito bem, 12h36. Bom, olha só esta história que a gente vai contar agora. Um pedreiro, ele foi fazer um serviço numa casa de família. Aí houve uma briga entre os familiares e aí ele foi esfaqueado no peito, né? E morreu, inclusive, no local da obra. Tá, mas aí a família brigou com ele. Explica pra gente, Glauco. Mais um capítulo daquilo que eu estava falando antes, a violência nossa de cada dia. Essa totalmente descabida, se é que tem alguma violência que a gente possa dizer que é cabida, né? Alexandre de Lima Schenkel, de 27 anos, foi morto numa confusão, André. Que isso? Havia desavença na família, que é proprietária de um imóvel, um sobrado, em que ele foi chamado para fazer uma obra. Em cima moram as sobrinhas e no térreo o tio delas. Já havia ali uma certa desavença em relação ao imóvel, pelas informações que nós temos. E aí, a questão de abre janela, fecha janela, teria sido o estopim, digamos assim, para esse desfecho trágico. Foi no último sábado, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. O familiar que contratou o serviço, ele foi preso em flagrante por homicídio. A gente ainda não conseguiu desvendar, mesmo com a ajuda da polícia, se este pedreiro ele se meteu numa discussão, se ele foi atingido de forma involuntária, se ele tentou defender alguma das partes. O fato é que a prisão preventiva deste agressor foi decretada. Uma vida que se perde em meio a uma, digamos, uma bobagem, né, André? Pois é isso que eu estava mesmo pegando aqui meu caderninho, porque ontem eu anotava os índices de violência e chama a atenção o número de pessoas que morrem em intolerância, quer dizer, há uma briga, uma desavença e morre. O caso aquele que aconteceu no açougue, por exemplo, do rapaz, né, o Wagner Wagner, que entrou no açougue, né, reclamado do preço e morreu. E parece que esse é um caso semelhante. É isso, Glauco? Típico. Inclusive não foi usado arma de fogo, eles não tinham arma de fogo, mas foi uma faca. Quer dizer, uma briga que acabou gerando uma morte. Pois é, porque aí entra naquele caso, foi justamente essa que foi uma das... a agressão com resultado morte, mais ou menos como foi enquadrado lá o Wagner, né? Exatamente, quer dizer, parece que entramos nessa mesma condição, ou seja, aumentando ainda a estatística. Eu tinha esse número que foram aqui. 6 casos em relação a um do mês anterior, quer dizer, aumentou muito.
lembrando que o latrocínio é o roubo com morte. Neste caso, não é um roubo, né? Mas há uma desavença, uma discussão, uma briga. E nesse caso aí, não se entendeu muito bem se o tio brigava com as sobrinhas ou algum problema na obra dele. Isso não ficou muito esclarecido. Agora a gente vê na imagem, né? Olha ali, eu acho, não sei se era a filhinha dele. Ao que tudo indica, tinha filha, era casado, 27 anos, lembrando, Alexandre de Lima Schenkel, André. Ah, que coisa triste. Muito bem, 12h39 minutos agora, 12h39. Deixa eu mudar de assunto aqui, porque a gente vai falar de tecnologia. Tecnologia que é aliada da educação. Em Santa Maria, região central do estado, um projeto deve transformar a vida de jovens estudantes do ensino fundamental. Como é que vai ser essa transformação? É o que a gente vai descobrir agora na reportagem. Seja no lápis, máscaras, álcool em gel ou em aparelhos, a tecnologia se faz presente no dia a dia. Devido à pandemia, as plataformas digitais levaram as salas de aulas para casa. Essa parte de desenvolvimento e de acesso e de aproximação com esse mundo tecnológico, virtual, que traz outras possibilidades, essa parte ela não vai poder ser dispensada. O ensino híbrido veio para ficar. Em Santa Maria, 3 escolas da Rede Municipal de Ensino vão participar de um projeto piloto, uma parceria da Prefeitura com a IBM Skill Builds, que abre uma janela de possibilidades, a tecnologia e a educação, atuando na formação de estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Que 65% dos alunos que estão na escola hoje, eles vão se formar para profissões que ainda não existem. Então, eles precisam ser preparados agora. No próximo ano, esses estudantes devem dar o start no projeto. E se tecnologia remete ao presente e ao futuro, nada melhor do que fazer do aprendizado um caminho profissional. O Miguel quer ser designer gráfico. Eu me interesso bastante por desenho, eu gosto bastante de desenhar, sempre gostei desde criança. E me envolvendo com a tecnologia, que hoje é uma profissão do futuro. A intenção é que a cada semestre a gente consiga ampliar o número de escolas participantes, o número de professores e o número de estudantes. Muito bem, 12h41 minutos, Santa Maria, região central do estado, sempre trazendo aí, né, agora novidades nesta área da educação, importante isso. Muito bem, gente, para quem gosta de novidade, chegou uma das boas, Blue TV. É a nova TV por assinatura no Brasil e chegou para garantir que todos tenham acesso a uma televisão com conteúdo e qualidade. São 100 canais, bastante diversificados, com dezenas de filmes, séries, documentários, esportes, desenhos, programas religiosos, noticiários, isso tudo e muito mais por apenas R$ 39,90 mensais. E tem música também. São 50 canais de rádio para sua casa estar sempre em festa. Vamos lá, assine agora. Gente, esse preço, eu vou repetir, eu já disse ontem, ele é promocional de lançamento aí na sua região. É só ligar agora, 0800 941 6080 e falar que está assistindo aqui o nosso programa e assinar a Blue TV com 100 canais por R$ 39,90 mensais. Então não perde tempo. Pega o teu telefone agora e vem para Blue. E você pode assinar também pelo site bluetv.com.br. Tá combinado então? Te vejo na Blue. Depois do intervalo, caiu. Opa. Não é o Grêmio, não tem nada a ver. Caiu o chefe de arbitragem da CBF, o gaúcho Leonardo Gaciba, e o Grêmio continua botando a boca no trombone. Já a gente fala disso. Muito bem, de volta com o SBT Rio Grande, eu tomando um ar ainda, tem tanta gente que eu queria agradecer, mas, olha, eu tô assim, obrigado pela homenagem que fizeram pelos meus 30 anos de televisão, tanta gente querida que eu gostaria de abraçar e que o pessoal que falou, meus colegas, um beijo muito grande, tá? Eu precisava falar isso porque eu tô ainda, agora que tá vindo um efeito retardado, tô bastante emocionado. O delay. Vou deixar com vocês, tá? Parabéns, André. Muito obrigado. O Ostermaier traz informações importantes, a queda da emissão do Gaciba e o que isso vai significar. Então agora, o esporte. Vamos lá, André, Glauco, boa tarde para todo mundo. Começando com essa bomba aí vindo da CBF, o Gaciba não é mais o chefe da comissão de arbitragem.
Ele que já estava no cargo desde 2019, não resistiu à pressão, né, Glauco Pazza? Principalmente depois de ontem, polêmicas no jogo entre Flamengo e Bahia. Terminou 3-0 para o Mengão, Glauco. Pois é, e tem o seguinte, não é só uma questão exclusiva do Grêmio, tá? Que muito se falou nos últimos dias, que o Grêmio está reclamando da arbitragem, está reclamando, que a arbitragem está prejudicando ainda mais o Grêmio nessa caminhada para tentar fugir da zona do rebaixamento. Outros clubes também reclamam, essa é a verdade. A gente tem a nota aí, Glauco, a nota aí que diz que a CBF, né, preferiu uma reformulação na estrutura de arbitragem e assim substituiu o comando. E por isso o Gaciba deixou o comando da comissão de arbitragem no entendimento mútuo, né, para implementar novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos, mas isso, claro, logo depois de um jogo bem polêmico ontem. Qual foi a gota d'água, hein? Não, eu acho que não tem exatamente a gota d'água, foi uma enxurrada d'água. Essa é a verdade. A gente pode mostrar, de repente, Glauco, aquele lance polêmico diante do jogo de ontem, foi entre Bahia e Flamengo. O árbitro foi trocado alguns dias antes do jogo. 2 dias depois, exatamente, mas isso por uma lesão do outro árbitro. E a bola bate no peito do jogador do Bahia. Esse lance aí, a bola bate no peito, o árbitro primeiro marca pênalti, o VAR chama. A gente vê que claramente a bola bate no peito. O VAR chama porque, teoricamente, discordou da decisão de campo. O árbitro vai lá e insiste no erro, marca pênalti para o Flamengo. Isso revoltou demais o Bahia. Mas, Glauco e André, vamos ouvir então o Denis Abraão. Agora há pouco ele falou em uma entrevista coletiva e falou sobre essa demissão do Gaciba. O que muda? Parece que vai ter uma reunião do presidente da FGF com o novo comandante da arbitragem da CBF. Vamos ouvir então o que o Denis falou. É só olhar os lances, gente. E vocês são testemunhas de tudo que eu estou colocando. E não é só o Grêmio, gente. São mais clubes. Agora eu tenho que falar em nome do meu clube, do clube que eu dirijo, do clube que eu defendo. Eu tenho que falar. Eu não posso me calar perante tanta injustiça, tanto erro contra o meu clube. Por quê? Agora o Bahia foi veemente, com razão até, eu achei também. Eu peço às autoridades da CBF que acatem essa correspondência do presidente da Federação Gaúcha. O objetivo é de apaziguar, de tornar a coisa mais legítima, ter realmente um campeão merecedor. E quem tiver que sofrer as consequências da incompetência dentro do campo, que sofra. Agora, não em função de arbitragens. Essa é a posição do clube, do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Declaração forte do Denis, Glauco. E só para a gente dar uma contextualizada no que ele falou, a reunião solicitada pelo presidente da Federação Gaúcha, o Luciano Roxmann, foi o seguinte: solicitou uma reunião com o novo chefe de arbitragem, que é o Alício Pena Júnior, também ex-árbitro, né? Com a FGF e com o Inter e o Grêmio, os clubes daqui, né? Para que se esclareça o que será feito agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Roxmann ainda disse que parece que não era o momento de trocar. Foi essa a opinião do presidente da FGF. Agora, 2 coisinhas que nós temos que ponderar, tá? O Grêmio havia se reunido, o próprio Denis Abraão, com o Leonardo Gaciba. E isso teve gente que não engoliu, outros clubes, tá? E ontem, depois desse lance do Flamengo contra o Bahia, o presidente do Bahia, logicamente, botou a boca no trombone e, entre outras coisas, deixou ali a entender o seguinte: poxa, nós que estamos brigando contra o Grêmio, o comandante da arbitragem é gaúcho. Aí vem uma série de ilações também que não colaboram muito, mas olha o aí, fato Glauco, é que prejudicou o ambiente. Os tweets do Bahia, o Bahia se pronunciou nas redes, né, de forma bem irônica. O gol do Flamengo, uhul, deu certo, conseguiram o que queria. Gol do Flamengo depois dessa marcação de pênalti. O árbitro que foi alterado ontem marcou um pênalti desse em que ninguém acha que estava certo além dele. Isso não é torcedor, tá, não, pessoal? Isso aí é o oficial, é do Bahia, tá ali, essa foi a mais polêmica. O Bahia ameaçou não voltar para o segundo tempo, ficar no intervalo no vestiário. Mas aí disse, né, abandonar o jogo não é coisa desse clube aqui, a rede social oficial do Bahia. Mas essa questão do Flamengo aí, parece ter alguma coisa no ar, assim, como se estivesse sendo beneficiado, ou é só a impressão? Não, isso aí, desculpa, Dudu, mas em relação ao Flamengo, todos os outros clubes acham que o Flamengo é favorecido. Só que a bronca é geral contra as arbitragens, mesmo o Flamengo não jogando, né?
Existe bastante essa teoria. Vamos falar então de seleção brasileira, meus amigos? Vamos lá. Porque o Brasil carimbou o passaporte, vai estar na Copa do Catar no ano que vem. Venceu a Colômbia no jogo de ontem pelas eliminatórias, 1-0, esse gol do Lucas Paquetá. 1-0 para o Brasil e com essa vitória, matematicamente, o Brasil vai para mais uma Copa do Mundo. Ano que vem é no Catar, Glauco. Ninguém duvidava da classificação do Brasil. Aliás, o Brasil não tem adversário, que me desculpem os argentinos, enfim. Quando chegar lá contra os europeus, a gente vai ver, afinal de contas, quem tem farinha no saco. Agora, curioso que chamou a atenção é que teve arerê no estádio. Não, mas só um pouquinho. Como Brasil é que é essa história, Glauco? Colômbia e teve arerê. Essa música que estão cantando... Olha aí, escuta. Traduz pra gente aí, Dudu. O que eles estão cantando aí, hein? Eles estavam cantando Arerê, o Borja vai jogar a Série B. Borja, jogador do Grêmio, que ontem estava em campo pela seleção colombiana. Ele estava no banco de reservas, mas assim que ele entrou, a torcida brasileira no estádio não perdoou, né, Glauco? É bom deixar claro que o Borja ainda tem vínculo com o Palmeiras e, nesse caso, o estádio era do Corinthians, então tem também a rivalidade paulista lá, né? Vamos falar, Glauco, da situação tricolor na tabela, então? Classificação atualizada. Tem mesmo? Prepara o estômago, torcedor gremista, né? Mas quem sabe pode ser nessa rodada. Começando pela parte de cima, G6 ainda com o Inter em sétimo ali, né? 3 pontos distante do G6. Líder Atlético Mineiro, isolado, Palmeiras, Flamengo. O América, adversário do Grêmio amanhã em 10º. E vamos ver a outra parte da tabela com o Grêmio lá na vice-lanterna. 29 pontos. Com 7 de distância para o primeiro fora, que é o Bahia. Perdeu ontem e segue com 36 pontos, ainda na frente do Grêmio. O Sport e o Juventude, por isso é necessária uma vitória amanhã contra o América Mineiro, né, Glauco? Isso mesmo, lembrando que tem Grêmio e América logo em seguida ali. E os jogos decisivos que nós temos por aí, hein? Tem bastante jogo decisivo, Glauco, que o Grêmio vai pegar adversário que estará logo depois em uma decisão. Então tem gente que o Grêmio tem gente dizendo que o Grêmio deu até sorte. Olha aí, ó, o Bragantino, o Grêmio vai enfrentar no dia 16 de novembro, 4 dias antes do Bragantino decidir a Sul-Americana. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio no dia 23, também 4 dias antes da final da Libertadores, que a gente vai conferir aqui no SBT, né? Flamengo e Palmeiras. E o Atlético Mineiro, lá na última rodada, enfrenta o Grêmio 3 dias antes da final da Copa do Brasil. Não, deixa eu falar isso aqui. Deu sorte ou não deu sorte? Isso aqui. Tem colorado fanático que tá atravessando a linha aqui, dizendo, poxa, mas o Grêmio tem muita sorte. E aí? E é justamente isso que os colorados estão reclamando, inclusive nas redes sociais, né? Que a CBF mudou as datas e aí seria o Grêmio muito favorecido. Poxa, é assim, é difícil, né? O pessoal vê malandragem em tudo, né? Essa mudança contra o Flamengo agora foi até para facilitar o deslocamento, né? Logística, porque né? É a logística. O Flamengo vem jogar contra o Inter, já fica aqui em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio e já parte direto para Montevidéu. A ironia, o Renato, quando estava aqui, sempre queria ir pro Rio. Quando tá no Rio, quer vir para cá. Não dá para entender. Renato, tá louco, rapaz? Vai ser obrigado a ficar uns dias aqui, né? Matar essa saudade, se é que tem, do clima de Porto Alegre. Quem sabe ele dá a chave do vestiário do Grêmio, parece que sumiu. Que bárbaro, desculpa aí. Mas tem Libertadores chegando então, né, Glauco? E a gente logo ali. A final da Libertadores, que é no dia 27 de novembro e tá faltando 15 dias, Glauco Pazza. 15 dias para essa decisão. Daqui a pouco eu já vou ficar tão nervoso que eu não vou conseguir dormir, viu? Não, é gurizinho nozinho, consegue sim. Vamos dar uma olhada então, 15 dias, contagem regressiva para a grande final. O Palmeiras é o brasileiro que mais participou da Libertadores. Ao lado do Grêmio e do São Paulo, foram 21 aparições na competição. O adversário que briga pelo título no próximo dia 27 também é um frequentador assíduo da Libertadores. O Flamengo tem 17 participações e ostenta 2 títulos, assim como o Verdão, que vai brigar pelo tri em Montevidéu. Essa decisão de 2 camisas pesadas, com história na Libertadores, começa em 15 dias. 90 minutos que vão tirar o sono de palmeirenses, flamenguistas e dos fãs de futebol. Eu tô contando aqui já, Glauco. Não tô de relógio, mas 15 dias esse negócio, para essa final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Esse negócio de perder o sono,
Tem um chefe aqui de uma certa emissora que chega todo dia, meu filho acordou de madrugada, não me deixou dormir, nada. Palmeirense roxo, não está dormindo mais. Será mesmo? Não aguenta mais, não chega nunca. O mês tem 60 dias. Não chega nunca a decisão e ele está apertando, ele acha que o Flamengo pode ganhar do Palmeiras e o Palmeiras... Enfim. Qual é a sua opinião, Dudu? Eu acho, Glauco, que o Flamengo vai ir muito pressionado para essa final, porque vai pegar Inter e Grêmio na sequência e algo me diz que não vai ser um bom resultado para os rubro-negros, para o Renato Portaluppi. Eu tô achando que o Palmeiras vai dar um chapuletaço no Flamengo nessa decisão da Libertadores, rapaz. Mas é tudo assim, ó. Chapuletaço o quê? Uma goleada? Não, porque tá na frente do chefe. Vai ganhar de uma forma mais fácil do que se imaginava. Não sei, por enquanto. Acho que vai para os pênaltis. Vamos ter decisão até o final na tela do SBT. Sofrimento é contigo, né? Pênaltis, e aí vamos ver, né? Quem sabe o Verdão leva melhor. De tarde, hein? Na grande final, esperando o topador do outro dia, hein? Hein, André? Só aqui a gente vai ver. Pá, só aqui no SBT. E no domingo ainda tem o Eu Topador. Já emenda uma programação com a outra no SBT, né, André? É uma coisa espetacular. Aliás, eu queria saber como é que tava aquela carne que o André foi fazer, comeu. Eu tava na estreia do Eu Topador. Mas amanhã vai ter, aliás, domingo vai ter paleta de cordeiro e moranga recheada. E o convidado é o Sadiq, o baterista do Nenhum de Nós. Então, domingo às 9h30. Às 9h tem... Né, moral da história, convidado nenhum de nós. Né? Nenhum de nós. Esse é o Glauco. E aí, 9h30, o Topador, portanto... O Glauco já tá cavando um convite, né? Claro. É isso aí, o Sadiq do Nenhum de Nós. Gente, tá na hora de encerrar. Eu quero também mandar um abraço especial. Nós temos duas colegas muito queridas. Olha só, deixa eu mostrar elas. Olhem só, prestem atenção. Não, só um pouquinho, tá duplicado. A Maiara, da área comercial, e a Laís, que é operadora de gerador de caracteres. Como são parecidas, né? Elas estão de aniversário hoje, nossas colegas do SBT. Logicamente, gêmeas, né? Iguaizinhas, e duas que são muito queridas, duas pessoas muito especiais. Um beijo grande para elas, a Maiara e a Laís, que estão de aniversário, né? Tem gente que confunde elas aqui no programa. Sim, é verdade. Não sei quem sou eu. Gente, vamos encerrando por aqui. As meninas, então, Maiara e Laís, um beijo grande, parabéns a vocês. A gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todos. Boas férias. Na segunda-feira, a Lu Coman vai estar aqui apresentando. Hoje, 19h20, tem uma segunda edição. Um beijo carinhoso. Até breve, uns dias de férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.